Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Lean Live 39. Hoje a gente vai falar sobre implementação da gestão visual. Eu sou o Bruno Vieira Lopes, fundador do Grupo Lean, e hoje eu estou aqui com os nossos convidados. A Carolina Hartmann, que ela é diretora executiva da Isoflex, e o Tiago Batista, Master Black Belt, Agile Coach. Tiago, Carol, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Espero que a gente tenha um bom momento aqui de live. Tem muita coisa interessante para a gente debater e gostaria que vocês se apresentassem. Vamos lá, então. Bom, obrigada pela apresentação, Bruno. Então, eu sou a Carolina, diretora executiva aqui da Isoflex, e estou tenho mais de 20 anos de experiência só focado em gestão visual, e tenho MBA também em gestão estratégica de mercado. E agora, até então eu era diretora de marketing aqui da Isoflex e agora estou assumindo esse desafio aí da direção executiva. Então, são 20 anos praticamente conhecendo gestão visual para todos os tipos de ramos, de indústrias, de empresas, dos mais diversos ramos de atividade. Então, isso acaba trazendo muitos insights, né, de como que você consegue trabalhar a gestão visual dentro do Lean, dentro de diversos segmentos e como que você consegue entrelaçar também algumas dessas ferramentas. Muito bom. Tiagão, Pessoal, tudo bem? Boa noite. Bruno, Grupo Linha aí, obrigado pelo convite para estar presente nessa live hoje. Carol, uma grande parceira aí, né, da nossa vivência em linha. A gente tem uma história muito legal. Desde 2005 que a gente tem conexão e veio se conhecer o ano passado pessoalmente, mas olha o que o Lean nos promove, né? Eu estou aí atuando, então, desde 2005, nessa atmosfera, né, nessa visão maravilhosa que é viver o Lean é a minha vida, né? Então, eu costumo dizer que tudo que sou, estou ou pretendo ser, agradeço muito ao Lean e todos os senseis que passaram na minha vida e os que permanecem, né? Então, é muito gostoso estar essa noite aqui com vocês para a gente falar desse assunto tão importante. Como o Bruno trouxe aí a minha formação Master Black Belt em Lean Six Sigma, então, mas mais do que isso, né, quando eu digo mais, é a paixão mesmo, né? Então, vocês podem olhar aqui atrás, a gente estava nos bastidores aí conversando um pouco, então, tudo que a gente coleta de boas práticas, a gente faz. Então, presente da Isoflex, que está aqui, o outro presente de Hiroaki Kokudai-san, o nosso eterno Hiroaki, então, que eu gosto de trazer sempre e olho todo dia que ali tem uma grande visão de um samurai dentro do Lean, é bem assim que eu procuro comportar, estando no universo também Agile, né? Hoje eu faço parte do universo Agile, que eu explico para nossa galera, falo, gente, tudo começou lá no Nonak em 1986. Então, agradecendo a Taishone, em 1949, a galera do Agile olhou para o Lean, tá? Agregar valor. Então, gestão visual, eu sou muito assim. Se me falar o nome, tem hora que eu esqueço, o número do telefone também. Mas se eu bater o olho, aí pode passar alguns anos que eu acho que eu reconheço. Mas vamos por fora aí. Obrigado pela oportunidade. muito bom. Pessoal, o pessoal que está online aí com a gente, eles têm a oportunidade de colocar as dúvidas, perguntas aqui no chat. Eu quero que vocês fiquem muito à vontade desde o início. Eu estava brincando com eles um pouquinho antes de começar, que a minha intenção aqui é não aparecer na live, e sim ler a pergunta de vocês. Eles prepararam algumas coisas para poder compartilhar, então vamos explorar esse tempo. Passa muito rápido. Bom, essa live ela está sendo gravada e amanhã ainda ela vai estar disponível no canal do Grupo Lean no YouTube. Legal? Então, para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. É uma pergunta simples, né? É uma pergunta aí para a gente de iniciante, mas é uma pergunta para a gente contextualizar o assunto que a gente vai falar na live, mesmo porque depois ele vai atingir uma audiência de não só pessoas com muito conhecimento, mas também os que estão iniciando. Então, a primeira pergunta que eu queria colocar para vocês é: qual é a importância da gestão visual no Lean? Thiago, quer começar?
Aqui a gente vai ter uma ordem que não é alfabética, né? A ordem aí, né? Primeiro a Carol aí, por favor, sempre, tá? Por favor. Tá bom, então. Bom, eu queria começar respondendo essa pergunta, mencionando, inclusive, né, o sensei, o seu Hiro, né, o Hiroaki Kokodai, que o Thiago mencionou, que a gente teve a oportunidade de, né, de ter ele aqui, e ele mostrando a casa da Toyota. E ele mostrando a casa da Toyota, ele falava assim para a gente, a gestão visual, ela está na base, ela está na fundação, porque a gestão visual, ela faz parte de todas as áreas da casa Toyota, né? Você precisa implementar a gestão visual em todas as áreas. E por que isso? Porque 10%, né, estudos dizem que somente 10% das informações que a gente lê, a gente retém. A partir do momento que você tem uma interação de gestão visual, que você tem uma interação de grupo para resolver problemas, para discutir, seja um plano de ação, seja você trabalhar com um 5W2H, com um diagrama de Chikawa, você tem uma interação de grupo, você tem uma discussão. E quando você tem essa discussão, quando você tem essa visualização também, essa parte lúdica, né? Você trabalhar com essa parte lúdica da gestão à vista, faz com que você retenha muito mais informação, faz com que você engaje muito mais o time para que atinjam os resultados, né? Quando você deixa metas escondidas, você vai deixar uma meta sempre no computador, você vai deixar os resultados no computador, você não tem um interesse da equipe, você não tem engajamento de uma equipe, né? Porque os dados estão praticamente escondidos, né? Então, além disso, a gestão à vista, né, com as cores, ela auxilia muito na parte principalmente de organização, de organização visual e lúdica dos teus documentos, né, das tuas atividades, enfim, né? Tiago. Perfeito. Beleza. Pessoal, eu perdi o finalzinho que eu voltei com o fone aqui, tá? Mas deixa eu colocar a minha contribuição aqui, pegando um pouco dessa fala da Carol inicial, né? Quando o Eterno Sensei Hiro esteve presente, ensinou que a gestão visual está na base. Eu vou um pouquinho além, né? Dentre esses ensinamentos, para que a gente faça uma reflexão muito positiva. Ele também sempre nos ensinou, e pegando ensinamentos de tantos outros senseis dele, que são senseis nossos. Então, se a gente olhar para a maior referência, né, vamos falar para mim, Taishi Ono, enfim, né, ensinou muito o caminho da gente andar pelos processos. Na verdade, da gente descer para o que a gente chama com muito louvor e fervor dentro da comunidade de Lean, que é o Gemba. É isso? E aí, criar conexões, estabelecer pontos de reflexões. Tem uma máxima que a gente vê na administração que fala para a gente que a gente só gerencia o que a gente mede, não é verdade? Então, acho que isso é um contexto para a gente muito emergente, aí, a gente que contemporâneo aí aos estudos da administração. Mas por que criar essas conexões? Porque a gente tem um aspecto do gestão à vista, em alguns momentos, nos confundir com gestão visual. Então, essa concepção daquilo que a gente não mede, a gente não gerencia, a gente precisa ver. Então, quando a gente fala em ver, a gente vai para gestão à vista e começa a ver. E quando a gente fala da importância do gestão visual, como que a gente vai tratar o processo de melhoria contínua, tantas as ferramentas que a gente tem do Lean, se a gente não consegue ter uma boa gestão visual? Então, se a gente olhar, né, e explorando um pouco mais o TPM, suas etiquetas e tantas outras coisas que a gente tem no 5S, todas as sinalizações, então, se a gente voltar um pouquinho para o exercício diário, da nossa gestão de rotina diária, até por sinal, o que a gente pode refletir, o que a gente pode tirar de insight? A gente só vai conseguir promover PDCAs, nós só vamos fazer Kaizens bem feitos se a gente tiver uma gestão visual funcionando muito bem. A gente só vai identificar numa lista a nossa gestão visual funcionar muito bem. E a gente é muito bom nessa gestão visual. Quando a gente olha, ontem eu vi um amigo de faculdade, a gente não seguia bastante tempo, e ele estava com a esposa, e eu falei assim, rapaz, mas esse casamento fez bem, porque você pegou umas arrobinhas bem boas, igualzinhas, sabe?
Então, gestão visual que a gente faz em tudo, né? Fiz a gestão visual dele do externo. Então, certamente, a importância da gestão visual, ela é tudo para a gente, porque qualquer processo de transformação, e de novo, né, o que o Lean tem, para mim, é uma cultura, uma filosofia, um estilo de vida e daí por diante. Então, só vou conseguir trazer as pessoas para a minha página mediante que elas consigam enxergar com a mesma percepção ou próximas à minha e que a gente chegue a um consenso. Então, para mim, a importância da gestão visual é num todo, né? Para que todos do processo consigam ver e tomar as suas respectivas decisões de melhoria o quanto antes do processo. Muito bom. Quando a gente fala sobre gestão visual, logo vem na cabeça a produção, né? Então é meio que no automático das pessoas, já começa a pensar em quadro hora a hora e por aí vai. Mas eu tenho certeza que vocês devem ter exemplos de outras áreas que aplicam a gestão visual. E até antes de passar para vocês responderem, dar exemplos, né, dessas áreas, eu queria falar sobre gestão visual no Fórum Nacional Lean. Ali eu faço a abertura, faço a moderação e ali no início eu tenho muita informação para passar. É muita informação e tal. Nos primeiros eu utilizava textos e nos últimos eu tenho utilizado figuras. Como eu estou na frente, eu vejo a cara das pessoas ali. É impressionante como eu consigo manter a atenção das pessoas quando eu mostro figuras, fotos, em contrapartida quando eram textos. Então, quando são textos ali, as pessoas na hora já meio que desligam, descansam, é difícil, interpreta. A figura não, ela fala por si só. Isso é uma das coisas que é muito falada na Toyota, né? Muito falada, né? Essa simplicidade na comunicação também. E eu queria escutar de vocês, quais exemplos vocês podem compartilhar? Fora esse de produção, que é um que está todo mundo mais acostumado. Hein, Bruno? Só antes da gente partir para os exemplos, eu só queria botar um gancho ali no que o Thiago falou da melhoria contínua, né? Porque é sempre importante lembrar que a gestão à vista, ela também passa por melhoria contínua. Você não vai ficar sempre com a mesma ferramenta, né? A gente tava com um cliente da Alegrã e eles fizeram uma salobeia alguns meses atrás. A salobeia deles já passou por melhoria contínua, porque os indicadores, a gestão à vista que eles estão usando agora, está mudando de novo, né? E daí a gente está refazendo a salobeia deles, em questão de meses, né? Então, a melhoria contínua ela também é aplicada, né, na forma como as pessoas enxergam ali a gestão à vista. E para trazer os exemplos, bom, você quer que eu compartilhe já, Bruno? Ah, Ou seria legal. Seria seria legal, legal? cara. Isso. Deixa eu compartilhar aqui alguns exemplos. Então, hum, Enquanto a Carol. Ah, não, já compartilhei. Segue. Já apareceu, Carol. já apareceu? Já. Tá, deixa eu só carregar aqui, ó. Bom, aqui um exemplo bem simplório de gestão à vista, né, dentro de uma oficina mecânica, tá? É, é um cliente, nossa, esse aqui também é do mesmo cliente. Isso daqui, por exemplo, é na área administrativa da oficina mecânica, né? Então, como é que eles controlam ali as ordens de serviço que chegam, né? Isso daqui é uma oficina de funilaria e pintura, perdão. Controlam com esses escaninhos, colocam as ordens ali e dividem por categorias, tá? Então, dentro do setor administrativo. Aqui já é dentro de uma concessionária Toyota, né? Que eles têm os quadros de processo de trabalho também de funilaria e pintura, né? Já é uma coisa completamente diferente. Aqui você tem uma gestão, né, bem mais simplória, aqui você já tem uma gestão muito mais avançada, né? Aqui eles mesclaram, né, com a tela ainda. Aqui a gente tem um exemplo de gestão à vista em hospital, né? A gente trabalha muito com quadro de beira de leito. Então, no ramo hospitalar também, a gente vê muitos cases, né, de trabalhos que são feitos no Lean,
não só de layout, mas também, né, de fazer controle de equipe multidisciplinar, porque senão eles esquecem o que o paciente tinha que ter de cuidado um com o outro, né? Então, também existe essa parte do Lean em hospital. Aqui também é no hospital, com as pastas de procedimentos para um controle de alimentação para paciente. Essas mesmas pastas, por exemplo, de gestão à vista, a gente vende, por exemplo, para Pizza Hut, para Madeiro, né? Que eles também fazem controles ali de receitas, né? Aqui um exemplo de gestão visual também dentro de oficina. Aqui um quadro de controle de hora a hora, que é o mais comum, né? Como o Bruno citou. Aqui dentro de uma fábrica de iates, a Azimuth, eles fizeram uma salobeia. Então, assim, são os mais diversos tipos de ramos de atividade que podem ser trabalhados com a gestão à vista, né? Quadros de progresso de trabalho. No escritório, eu vou passando aqui e vou falando. Em escritórios, por exemplo, né, até aqui, eu sempre trago nas redes sociais bastante o nosso escritório aqui, da nossa equipe comercial, trabalhando com organizadores para fazer controle dos pedidos, o que é pedido, o que é pedido liberado já para produção, o que é pedido que está aguardando liberação de financeiro, e cada escaninho tem uma cor diferente, né? Então, isso, né, 25 anos atrás, era uma coisa que a gente não trabalhava, por exemplo, aqui no nosso escritório, né? E depois que a gente passou a fazer essa organização desses documentos com o time comercial, com o time financeiro, a gente teve um ganho de tempo absurdo do nosso time comercial, né? Então, são vários exemplos. Ó, aqui é calendário de jogos do... Gente, eu estou no Paraná, tá? Hum. Eu não sou atleticana, mas... Mas é um exemplo aqui de gestão à vista de um calendário de jogos para time de futebol, e a gente faz bastante esse modelo também, né? Já fizemos para o Coxa, já fizemos para o Atlético Mineiro, Uhum. para fazer Esse controle de Atlético aí, campeonato. você quer falar qual que é, Carol? Você pode ficar à vontade, esse coração não doer. Esse, esse aqui é Paranaense. Ai, enfim, isso aqui também ó, é um exemplo de gestão à vista que, dentro de Lean, que faz uma organização, né, ali da área produtiva, Ô, né? Carol, sabe o que é legal disso que você está mostrando? É que, por exemplo, ali nos primeiros você mostrou alguns que dão a impressão até que são muito rústicos, né? Não tem muito capricho. Mas a gestão visual é isso, né? Sim, É, e quando mais você precisa começar, você precisa mostrar. E depois você vai avançando, como você bem disse, você faz Kaizen na gestão visual, para ser cada vez mais assertivo com ela. exatamente, essa é a ideia, porque você vai encontrando melhorias, né? Você vai fazendo as melhorias, seja no teu processo, seja na gestão à vista, seja com as pessoas, enfim, a melhoria contínua, é o Kaizen. Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Uma outra coisa que eu vi nos exemplos que você colocou ali é, é a questão de organizar fluxo através da gestão à vista, né? Principalmente quando você faz um trabalho no escritório, né? Você mostrou oficina também. Quer dizer, a gestão visual, quando a gente olha muito mais a parte fabril, a produção ali, você está com indicadores, você pode utilizar um Kanban, tem um Rei Junca e por aí vai, né? Mas no ambiente administrativo, ele serve muito para você ver o valor acontecendo, ele passando de etapas, né? Então você vê o fluxo de valor na gestão à vista, o que é muito difícil porque você olha no ambiente administrativo e você não vê nada. Tá todo mundo no computador, você não sabe se está atrasado, está adiantado, está no TACT, tem problema, tem andon para acionar, você não vê nada. Agora, a gestão à vista, você vê esse fluxo acontecendo, né? É exatamente isso, e é o que acontece aqui, né? Como eu exemplifiquei, né? A gente tem os escaninhos ali, se tem né, a gerente aqui da área, seja aqui no comercial, seja ali no financeiro,
você tem, o gestor da área passa algumas vezes ao dia ali para ver, tipo, tá com muito pedido parado aqui no escaninho para liberação, né? O que está acontecendo, né? Aí, Gemba do gestor ali com o time, beleza, o que a gente pode fazer para desenrolar esse fluxo? Vamos melhorar esse processo, né? Muito bom. Bom, o Thiago já está com um exemplo atrás dele, né, Thiago? Já está aqui. Então, um exemplo prático. E eu gosto de botar ponto de atenção e reflexão. Eu falo que se eu tiver com um tempinho sobrando, eu acho que eu vou fazer psicologia. Eu tenho me apaixonado pela psicologia de tudo que a gente vive. Então, eu tenho botado isso como insight. E aqui atrás eu vivo uma maior psicologia. Porque quando eu estava na maior situação que eu tinha que melhorar o meu processo de vida, o que foi a porta do sucesso para a minha vida, e sucesso é muito peculiar a cada um e a forma de se ver, né? A gente tem sucesso de diversas formas. Então, aquilo que foi sucesso para mim nasceu nada mais nada menos de um Kanban de folha de rascunho, escrito à mão, que ali eu pegava uns post-its que ninguém dava ideia com os post-its, jogava aquilo fora, amassava, virava, né, vamos falar assim, um baita desperdício. E ali eu comecei a tracionar a minha vida e ver que eu precisava dar aquela vazão esperada para que as coisas aconteçam. Então, assim, foi muito no cenário, e eu chamei e chamo até hoje, Kanban humanizado. Então, porque eu precisei tirar só aquele aspecto do processo operacional que a gente vive aí das indústrias e trazer para a minha realidade. Eu comecei a ver por muito tempo que um dos desperdícios que a gente tem, entre meio comum a todos os 8 desperdícios, vocês podem começar a observar por aí nessas reflexões de psicologia, tem a ver com a gestão do tempo e a produtividade. E como que a gente melhora o desperdício da gestão do tempo e aumenta a nossa produtividade? Melhorando a nossa vazão, melhorando o controle visual do que é aquilo que a gente tem que entregar versus aquilo que para a gente, né, é um desperdício. E aí a gente começa a conectar. Então, foi assim, mas eu estou me recordando de alguns pontos, e não vou me estender muito para a gente pegar e fazer outras conexões e andar, mas como PCM de planejamento e controle de manutenção, a gente desenhou num quadro, cara, à mão, um plano de 52 semanas, os principais pontos. Os parâmetros críticos de operação a gente comprou, né, da empresa na época de auditoria, que foi o primeiro contato com a Isoflex. A gente comprou o quadro de vocês com gestão visual. Era uma planta que o americano tinha que ver, ele queria ver os parâmetros lá para todo mundo, né? Então a gente passou por auditoria na época da Anvisa. Então os padrões de qualidade tinham que estar visual, as pessoas tinham que bater, tinham que ter uma noção mínima daquilo para poder operar ou não, né? O PCP, produção diária, e aí a gente tem tantos exemplos. O comercial, gente. Eu cheguei numa unidade agora de um cliente que ele faz aquele acompanhamento de meta, aquele sininho que a gente tem lá quando bate uma meta, o cara faz gestão à vista. Então ele coloca ela lá e vai anotando e faz a reunião com o time em função daquele dado que toda essa gestão de anotar a mão está mostrando. E aí, para fechar, assim, para não alongar muito e não sair da perspectiva do Lean, se a gente imaginar qualquer projeto que a gente vai entregar, vamos olhar para o projeto como projeto de melhoria ali, tá, pessoal? Não vamos olhar para outro vertente, não. A gente não tem que reportar como é que está andando esse projeto nosso de melhoria, como está a evolução. Certamente a gente trata isso, a gente acompanha, a gente monitora, a gente controla, e a gente põe gestão visual. Status Report é a maior ferramenta de gestão visual. Quando está vermelhinho as coisas, o bicho está pegando. E como a gente trouxe o vermelho para a nossa vida, como é um termômetro, eu tenho muito cuidado de qualquer apresentação usar o vermelho para não impactar alguém. Você pode chamar uma atenção visualmente de ser algo que está muito ruim, né? Então, acho que assim, a gestão visual e os seus exemplos ela é infinita, porque ela traz essa peculiaridade com tudo que a gente vê. Então, é muito comum. Observa no supermercado, não sei se em Curitiba, a Carol aí, o Bruno está aqui nas Minas Gerais com a gente, mas eu estou falando muito da minha região. O supermercado, ele pega, faz um formatozinho preço, no amarelinho, põe a cifrazinha vermelha, põe o preço quando está muito bom em vermelho, e escreve de preto embaixo, letra pequenininha, unidade, sabe? Então, ele faz uma gestão visual para atrair aquilo que às vezes é um estoque dele, que a data já está quase por perder a validade. Então, a gente tem a gestão visual em todos os campos, em todos os momentos, e ela
sinaliza para a gente toda a possibilidade de melhorar qualquer processo. Então, esse é o meu entendimento dos exemplos, tá? Tiagão, o Hudson está aqui falando que ele está tendo dificuldade para ouvir. Para mim, eu estou te ouvindo, mas vamos dizer assim, não está 100% o áudio. Se você puder voltar aquele outro, talvez nesse que você estava usando estava sem ruído, mas o microfone tá fechado o microfone. Assim, melhor ou piora? Aumentou o volume, mas está com um certo ruído. Tá com interferência. Tá bom, então eu vou voltar com o outro, beleza? Eu vou passar a pergunta difícil para Carol, então. E assim, melhor. Assim, assim tá legal, piora, fica a mesma Assim coisa. tá pior. Só para identificar aqui. Tá bem Tá? pior. Legal. Então vou trocar aqui. Vou trocar. Tá bom. Pode fechar o microfone enquanto isso, por gentileza. Enquanto ele troca, Carol, a gestão visual, a gente já passou por alguns exemplos aí, você compartilhou algumas coisas. Tem um comentário aqui do Fernando, ó. Vejo que o grande desafio da gestão visual é falar por si só. A mensagem a ser transmitida tem que ser de fácil entendimento em todos os níveis e que traga os retornos almejados. É isso, né? É isso, e as cores, a forma como você coloca, com certeza interfere, né? Não adianta você trabalhar, às vezes, com uma ferramenta que seja complexa demais e que o time não tenha o treinamento, né, para utilizar a ferramenta, né? Então, o que é importante você manter sempre em mente, né? A gestão visual, ela tem que ser lúdica, ela tem que ser de fácil entendimento para qualquer pessoa de todos os níveis, né? Então, pegando o gancho do que o Thiago estava falando ali de quadro de meta, né, comercial ali. Então, se eu pudesse virar a tela aqui, eu virava para vocês para mostrar o nosso quadro de meta. A gente vai trabalhando com cores, né? Todo dia de manhã a gente faz reunião de gerenciamento diário, né? Que é aquela reunião rápida ali de 20 minutos, todo mundo de pé para ser rápido mesmo, né? E que a gente traz os principais dados. A meta foi batida, o dado está verde. A meta não atingiu, na caneta vermelha, né? Superou, caneta azul, né? Só que essa coisa das cores e essa comemoração de quando o dado tá bom, esse engajamento você tem que ir trazendo. Vem um colaborador novo, você tem que ir trazendo essa pessoa para essa cultura que você tem de gestão à vista, do Lean, enfim, né? Sabe uma forma interessante? Eu já utilizei algumas vezes. É depois que você constrói uma gestão visual, você convidar uma pessoa que não está, é alheia ao seu processo e apresenta para ela e pergunta para ela o que ela entende. Ela tem que entender, tem que tirar um raciocínio rápido dali e aí você foi bem sucedido. Se ficar difícil, é bom você refazer, porque ela não cumpre aquilo que é ser direto, né? É o que você falou, é a cor, mas não é só a cor, né? Você tem meta, Não, você tem um número, você tem ali um contexto ali, né? Você não vira só um quadro informativo, como uma paisagem, né? exatamente. O, eu gosto muito de exemplificar o Kamishibai, porque é uma ferramenta que o seu Hiro também apresenta para a gente, e a gente passou a trazer isso também, né, de exemplo para muito cliente, que o Kanban do 5S, que é o que todo mundo conhece, né, e é uma ferramenta, assim, super fácil de utilizar, e ao mesmo tempo, eu acho ela muito mais difícil do que um Kamishibai. Porque o 5S é muito subjetivo. Você vai pegar uma pessoa para avaliar lá a disciplina. Para o Bruno, a disciplina é uma coisa, pode estar boa. Para a Carol, pode estar ruim. Então, você não consegue ter uma objetividade dentro do 5S. Agora, a ferramenta do Kamishibai, que também é uma ferramenta de auditoria, né,
de auditoria, de inspeção, enfim, você tem ali aquela ficha. Então, o gestor criou a área, né? E como o seu Hiro falou para a gente, é uma ferramenta que chega um visitante dentro da tua empresa, ele vai conseguir aplicar essa auditoria, porque a pergunta é completamente objetiva. E a resposta é sim ou não. Atende ou não atende, né? Então, o Kamishibai, ele é quase que um avançado ali do 5S, né? Ele traz um pouco um pouco a mais de detalhamento, né? Ele é um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim, né? É, A Ana Caroline até coloca aqui, mas o 5S não é o padrão? ele é a ferramenta mais utilizada no mundo, né, dentro do Lean, né? Só que, por quê, né? Porque é uma ferramenta, como eu falei, teoricamente mais fácil, mas ao mesmo tempo você não tem essa objetividade. O Kamishibai, ele é um pouco mais elaborado, ele dá mais trabalho para o gestor que vai elaborar as perguntas. Mas depois você consegue colocar um monte de pessoas para conseguir fazer auditoria, você consegue cruzar setores para fazer auditoria entre eles, e inclusive você, né, nessa de cruzar setores para fazer essas auditorias, você consegue encontrar outros tipos de melhorias, porque às vezes você está tão habituado, se é sempre a mesma pessoa fazendo aquela auditoria, chega uma hora, o cara só vai passando, não, tá bom, tá regular, tá não sei o quê. E quando você tem esse cruzamento, né, chega um cara do setor X fazer a avaliação do setor Y, tá, mas por que isso aqui está sendo feito assim? Por que não dá para mudar o processo e fazer desse jeito? E você tem aí um outro formato, né? Então, o 5S, ele é sim o mais conhecido e o mais utilizado. Tem muita gente que não conhece o Kamishibai, né? E o 5S, apesar de ser o mais utilizado, é também aquele que é mais distorcido. Em geral, as pessoas colocam ele como se fosse um negócio simples, básico, início de uma filosofia, e é muito mal utilizado. Ele é extremamente importante porque ele serve para eliminar desperdícios. E desperdícios existem desde sempre e sempre vão existir. Então não tem um fim o 5S, né? Ele não é tão simples quanto muitas empresas aplicam ele. Tem muitas empresas fazendo trabalhos espetaculares, mas o 5S é uma daquelas ferramentas difícil, né? Tem muita gente usando ele muito mal aí pelo mercado, né? Isso é verdade. Bom, o Klinger coloca aqui, ó, boa noite a todos. O bom planejamento da gestão visual é muito importante, pois utilizar as táticas de um bom OKR para chamar a atenção de quem é responsável pelo processo, sendo resultados positivos ou negativos. É isso. Tiagão, como Tiago, é que tá seu microfone aí? Vê se melhorou aí, vê se tá bom. Ah, agora tá 100%, cara. Legal? Então A tá bom. pergunta que eu fiz aqui para Carol, então eu faço para ti, qual foi o ano, o mês, o dia que nasceu o 5S? Mas está valendo um Pix? Se vale um Pix, eu vou responder. Se não vale um Pix, eu não respondo, não. Tá? Pergunta de universidade maior combina a próxima regra, tá? Porque senão Tiagão, eu vou vou te fazer a seguinte pergunta. Faz. Ó, o Klinger coloca aqui também, um bom exemplo de aplicação e leitura de gestão visual é a prática do Gemba Walk. Exatamente. Ó, uma boa pergunta aqui, Thiago, para passar para ti é assim, eu falei rapidamente aqui a respeito do 5S, tem muita aplicação errada, né? Muita distorção do que é o 5S. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre gestão à vista também, né? Tá bom. O que, quais são os principais erros que você enxerga para o pessoal que está iniciando aí a gestão visual? Tá bom. Posso fazer um parênteses antes na contribuição da Carol também, para chegar Com nesse ponto de certeza. gestão à vista e visual, pegando até um gancho aqui também sobre o dito do OKR, mas nós vamos virar para o Lean. Olha só, pessoal, eu gosto e eu tenho uma prática de estar em eventos, tá? Não só pelo network, mas por me aproximar e pegar as melhores tendências. Eu vou aqui sem. Não é sobre a marca, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é o volume que estava na cestinha do último evento que eu fui. Se imaginar, século XXI, isso aqui era para acabar, não era?
gráfica falir. Eu venho do universo da gráfica também, tá? Mas por que não acaba? Gestão visual. A gente tem a necessidade de atrelar a gestão visual à necessidade de tocar, tá? Então, esse tipo de situação não acaba. Para a gente conseguir convencer, ainda tem uma parcela, uma grande parcela que tem essa necessidade, tá? Então, esse paralelo entre gráfica, tecnologia e folder, eu queria fazer para vocês e falar. Mas já respondendo, e aí eu quero uma volta também da Carol. Olha aqui, ó, não vai dar para vocês verem 100%, mas eu vou aproximar. Tá vendo que está em azulzinho aqui? Uma chave azulzinha? Então, isso aqui eu aprendi com o Sensei Hiro. Eu faço um karaokê das chaves da casa do meu pai. Eu vou menos na casa do meu pai, então tem que saber que essa chave aqui é da cozinha, que essa chave diferente aqui, tá bom? É a da sala e que essa chave redondinha é do portão dele. São chaves que o lugar que eu frequento menos, tá bom? Então, quando eu chegar lá, que foi essa noite que eu dormi lá, que eu fui encerrar o almoço hoje, eu já bato a chave, eu já sei como entrar e chegar mais fácil. Então, isso é a simplicidade do Lean dentro do processo de uma gestão visual. Mas, assim, porque eu vejo que tanto a gestão visual quanto a gestão à vista, né, os principais erros, na minha percepção, tá, pessoal, e não está enviesado, é sobre aquilo que eu vivi, é que as pessoas não olham, talvez, como uma oportunidade de tomada de decisão, ok? Então, quanto mais a gente aproximar da gestão visual ou a gestão à vista, dependendo dos contextos, para uma tomada de decisão, este é o caminho. Um caminho de algo que a gente está errando. Por que metrificar? Então, se a gente metrifica e se a gente segue os caminhos da métrica, e a cor vai sinalizando, pegando o exemplo da Carol, o azulzinho, como está indo muito bem, mas qual que é a tomada de decisão em cima? E eu vou pegar o exemplo da Carol, com todo respeito, não estou falando que é prática de melhoria, eu só vou ilustrar. Pô, tá azulzinho? Beleza. O que fez para chegar ao azulzinho? Teve alguma campanha do cliente XYZ? Então, vamos fazer diagnóstico através da gestão visual. Então, eu vejo, e de novo, não é sobre o exemplo da Carol na organização Isoflex. Eu estou pegando como exemplo as cores, a gestão visual por cor, versus um erro que a gente faz. A gente tem uma percepção muito clara de métrica, uma percepção muito clara de melhoria, talvez até com ferramenta. Mas o quão profundidade a gente vai dar sobre aquela gestão visual para uma tomada, a gente se perde. Isso, se a gente parar para refletir, e eu não vou levantar nenhuma bandeira de a favor ou contra, tá? Só vou sinalizar movimentos que na época de Taichuano não existia, e aquele momento já passou, a gente vive esse, mas o seu legado a gente aplica até hoje, e é o que resolve. A simplicidade do Lean resolve. Mas eu não estou criando bandeira, por favor, não trave sobre essa fala, tá? Nós temos e vivemos as tomadas de decisões ou as gestões à vista muito parametrizadas por de tudo quanto é bom, o Power BI nos dá, ok? Se a gente parar para refletir, hoje grande parte dos indicadores, das métricas, das apresentações corporativas são dadas vindo através dos dados analisados, estratificados e indo para o Power BI. E se você rodar em algumas ferramentas, em algumas situações, a primeira coisa que o Power BI faz contigo é ele te dar a gestão visual. O que está ruimzinho, ele bota em vermelhinho. O que está bom, ele põe verdinho. E o que está correndo algum risco que não está indo no caminho legal, ele já te mostra no amarelo. Então, ele já traz gestão visual dentro de tudo que esta belíssima, tá, ferramenta nos trouxe para o momento que não é o momento do Taichuano, em 1949, a 2020, 2021, 22, 23, 24. Então, de novo, olhar a gestão visual, olhar a gestão à vista para tomadas de decisão e dar profundidade, eu acho que é esse caminho. Porque quando a gente fala que algumas percepções do 5S são erradas, é porque, querendo ou não, as pessoas, ainda na minha percepção, acham que 5S é coleta seletiva. Né? Verdinho para um lado, um marronzinho para o outro, vermelhinho para o outro, e que é só limpeza. Não é verdade? A profundidade nele está muito maior e ele permite a gente viver toda parte dessa gestão. E para não alongar, eu só vou dar um exemplo de um primeiro almoço que, e sempre vou estar citando ele, as suas histórias, do eterno Hiroaki Kokudai. A gente foi num restaurante japonês, na cidade dele, ele levou a gente para ir lá. Ele ficou perplexo. E a gestão visual não era por cores, era por escrita. E a gente tem hora que tem dificuldade de enxergar a gestão visual pela escrita. Então, quando você vai num restaurante, o push tem que ser push, tem que estar do lado de fora aqui o adesivo do push para você puxar. A gente tem um vídeo no meu Instagram que ele fala assim, puxa, empurre, puxa, empurre. Ele não sabia se puxava ou se empurrava.
Então, a gestão visual, além das cores, ela traz para a gente esse retrospecto daquilo que está escrito sinalizando. Então, você vai para a cidade tal, você está vendo, tem a placa lá, que é isso, gestão visual, Kanban, placa, sinalização, você está vendo ali, vai estar escrito. Então, ela consegue te sinalizar alguns pontos. Então, este é o meu retrospecto sobre algumas situações de melhoria para o tema. E, Thiago, só para complementar esse último exemplo que você deu aí do puxa-empurre, com certeza vocês devem, né, em algum momento deve ter passado no feed de vocês um exemplo de mercado, ou era de uma loja, é, loja de eletrodomésticos, não lembro o que que era, mas eram duas cestinhas. Então, o cliente entra dentro da loja, tem uma cestinha vermelha e tem uma cestinha verde. Se o cliente, e daí tinha uma placa em cada cestinha. Na cestinha verde tinha a placa assim: obrigado, já sei o que quero e não quero atendimento. Na vermelha, preciso de atendimento, né? Por quê? Porque já tem uma gestão visual ali para quem está no time de vendas, para entender, né, se aquele cliente quer atendimento ou não, porque a gente chega em loja, né, normalmente vem aquela chuva de vendedor, já quer te atender e tal, e às vezes você quer ficar na tua, né? É só mais um exemplo ali de gestão à vista que pode acontecer dentro de um comércio. Um pouquinho antes de começar, a gente estava falando sobre churrascaria, né? Churrascaria é gestão visual de mesa que todo mundo conhece, né? Verde e vermelho. E isso funciona, né? É algo. Ninguém ensinou Lean para o pessoal, ninguém ensinou nada, né? Não tem nomes de ferramentas, né? Simplesmente alguém teve a ideia e falou assim: vamos fazer uma gestão visual aqui que vai ficar tudo muito simples, otimiza, né? E ali a gente vê o ganho na hora, né? Então, o garçom ele não precisa ficar circulando todo o salão para procurar quem quer. De longe ele vê. Agora, quando a gente joga isso para um exemplo de uma empresa, isso representa muito dinheiro, né? E aí, puxando o gancho exatamente nisso, a gente já está chegando no final da nossa live. Eu gostaria que vocês dessem algumas dicas de como montar uma gestão visual. Porque tudo que a gente falou é muito óbvio. É senso comum. Contudo, o senso comum e o óbvio não é praticado. Isso eu digo em muitas empresas. Eu não estou falando em todas, mas todo mundo tem exemplos de onde poderia ser aplicada uma gestão visual e ganhar dinheiro ali, em fazer economias, né? Então eu queria que vocês dessem algumas dicas interessantes. Inclusive o Alan aqui pergunta se vocês têm algum livro que vocês poderiam indicar sobre gestão visual. Bom, eu queria fazer um gancho com a dificuldade que a gente que a gente sente aqui dos nossos clientes, né? Então, assim, Isoflex é especialista, né, em gestão visual. E o que os clientes ligam para a gente, né? Eles começam a explicar o processo deles, para que a gente auxilie eles, né, a entender a melhor ferramenta. Porque tem gente, né, tem muito engenheiro de produção e tal, que já tem ali o processo determinado e já sabe o que precisa, né? Mas tem muita empresa que está no começo ou que está iniciando um projeto e a dica que eu dou é, primeiro entenda o que você quer enxergar, entenda qual é a tua meta, porque depois que você tiver na tua cabeça qual que é a meta e você desenhar qual que é o processo que você precisa chegar na tua meta, você vai entender quais são as etapas, por exemplo, num quadro de fluxo de trabalho, né? Você precisa desenhar as tuas etapas de trabalho, que é o que que é o que os clientes mais têm dificuldade aqui. Eles não entendem que eles têm que desenhar. Ah, beleza, o meu processo de trabalho aqui, por exemplo, na minha metalúrgica, primeiro passa por essa etapa, depois passa por essa etapa. Eles chegam e falam assim para a gente, por exemplo, a gente teve uma cervejaria, né, lá do Mato Grosso, que falou assim, olha, eu tô com um problema aqui que os meus clientes, os meus vendedores, eles levam os barris de chopp para os clientes e depois ninguém sabe se já voltou, se ainda está no cliente.
Então, eles ficavam perdidos com os estoques, porque eles lotam, né, os barris de chopp. Então, a primeira coisa que tem que fazer é desenhar o teu processo para que você consiga estabelecer quais são as etapas e conseguir fazer a tua gestão à vista. De livros, talvez o Thiago tenha algum para indicar, eu talvez seja um pouco tendenciosa aqui, mas a gente fez 2 e-books, um mais iniciante, assim, e outro mais avançado. E daí depois eu posso deixar o link com o Bruno também. Muito bom. Tiago? Vamos lá, eu vejo assim, olha, para este processo, né, como dicas, sugestões ou forma de fazer, eu gosto muito de olhar o que a gente tinha antes, qual o momento que a gente está e o que a gente espera ao dar algo visual para o processo que vai agregar valor ao nosso cliente. Então, volta o cliente no centro. Eu faço essa reflexão, mas eu não faço essa reflexão só por mim, certamente. Vamos envolver todo mundo, vamos conversar todo mundo. Para quê? Para as pessoas conectarem com o propósito. A partir daí, elas vão entender o propósito de botar, por exemplo, no seu Kanban, lá no estoque, que está vermelhinho, que está acabando, que precisa repor, ou na máquina, que está acabando, né, o produto tal, e que precisa repor. Né? Então, primeiro, a primeira, eu não falo dica, eu falo boa prática, que no meu caso funcionou. É conectar o antes, para não, porque chega, e é muito respeitoso isso que eu vou dizer, como sempre, chega pessoas com a ideia que vai lá com a varinha e muda a concepção de tudo que fez e joga tudo fora. Eu acho que isso não cria uma cultura de legado, pelo contrário, acho que você aumenta a dificuldade de um processo de transformação, a resistência fica maior, que a pessoa perde o aspecto daquela unicidade de participar de um processo, às vezes 20 anos, né? Então, procura entender o que fazia antes, o que é o momento atual, por que a gente está discutindo colocar sinais visuais ali, o que isso vai agregar no processo e na visão do cliente, e qual a dor que isso vai resolver do meu processo. Primeiro parâmetro da gestão visual. Quando eu faço isso, eu sinalizo que a gente pode vir tanto pelo elemento cor, pelo elemento auditivo, que pode ajudar. Em alguns casos, a gente tem um Andon que não deixa de ser também uma sinalização de gestão, né, visual, porque ele tem o vermelhinho lá. Eu dou sempre o exemplo da caixa de supermercado, ou do caixa, quando o caixa trava e que aperta o seu Andonzinho, fica vermelhinho, a gerente chega lá, ou para dar moeda, porque está faltando a moeda para troco. Não é verdade? Então, eu crio esses caminhos para entender o que algo visual vai mudar a história toda. E aí, eu peguei alguma parte aqui do contexto, eu acredito que todas, do que está no chat, e teve citação sobre OKR, tá bom? E eu vou, OKR, claro, para o Agile, o estratégico, nosso fora aqui é de Lean. Mas sabe o que está faltando, e a minha percepção como agilista? Está faltando Lean dentro do OKR. Está faltando simplicidade dentro dos OKRs. Está faltando gestão visual. Porque se você quer melhorar a gestão à vista feita através do seu OKR para ver se naquela estratégia a gente está caminhando ou não, minimamente eu não vejo as pessoas identificar se aquele OKR é organizacional, departamental ou individual. Para começar, está faltando gestão à vista aí. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar muito para dentro do Lean e muito para dentro de tudo que o Lean pode oferecer como melhoria para a gente ganhar os resultados, para a gente chegar. Porque, de novo, gestão à vista, ela vai traduzir na minha percepção ou glória ou dor. Ela vai mostrar esses 2 fatores. Glória, está tudo bem, dor, não está indo bem, vamos melhorar o processo ou vai acontecer alguma coisa. Então, assim, ao passo antes da gestão visual, o que a gente pode fazer de melhoria da gestão à vista, que a gestão visual pode nos ajudar de forma escrita. Por que a gente treina os times? Por que a gente faz os treinamentos? Mostra nos slides e treina. Uma forma da gente melhorar um processo. Então, isso faz parte de uma gestão visual. Tá? Então, assim, são parâmetros que eu vi na minha vida, que eu procuro atrelar e sempre envolvendo as pessoas. Trazer as pessoas para dentro do propósito. Então, como dizia Sensei Hiro, para eu fechar aqui, ferramenta, pessoal, todo mundo tem condição de aprender e desenvolver. Todo mundo. A ferramenta é um meio. O que nos envolve é a simplicidade, tá certo? São as pessoas para a gente conseguir melhorar os processos. Essa é a minha percepção do que o Lean pode fazer com a gestão visual ou à vista no processo. Muito bom.
A respeito do OKR, eu coloquei aqui, eu fiz uma live com a Andressa Chiara, uma live muito boa. O pessoal que acompanha aí o OKR, a Andressa é uma das pessoas mais proeminentes aí dessa ferramenta. Para o pessoal que é apaixonado pelo Lean, o Hoshin Kanri, ele trabalha demais com OKR, sem falar que é o OKR. Na verdade, ele é bem complexo, robusto, né, para Mas, demonstrar toda essa questão de OKR também, né? mas, ô Bruno, Pode falar, posso pegar um gancho? claro. E desculpa a indelicadeza, às vezes a Carol ia se inscrever ou passar um outro momento. Só que o Roxinho é exatamente isso. Eu acho, pessoal, eu acho que é muito responsável todo esse momento de troca de live. O Ranchinho, por favor, não é uma ferramenta que a gente acha que vai fazer da noite para o dia, não. É uma ferramenta de uma complexidade muito alta, na minha percepção. A gente tem que ter um contexto muito bom para, de fato, conseguir ele entrar em operação, a gente conseguir mostrar valor através dele. Então, assim, eu tenho essa percepção comigo. E digo mais, eu digo um ponto de atenção, gente, porque eu sou docente da área também de agilidade. Então, muito cuidado sobre o OKR, porque a gente está banalizando o OKR nas nossas organizações. Isso é muito complicado, isso é muito delicado, isso é muito sensível, tá? Porque a gente está escrevendo objetivos que não são objetivos e resultados chaves que não são. Então, prestem muita atenção, olhem para dentro, porque, de novo, o Roxinha é uma ferramenta muito profunda, possível de fazer, não impossível, mas tem a sua profundidade de fazer, de conseguir conectar as estratégias. E um ponto de atenção, cuidado pela forma e o contexto que vocês possam dar ao OKR dentro da organização de vocês, e ao invés de levar para dentro da estratégia, vai botar o negócio de vocês em risco, tá? Muito bom. Eu queria compartilhar também, a gente já está finalizando, como dica aqui para o pessoal que está online, para depois o pessoal que vai limpar a leigos. Para o pessoal também que vai assistir depois no nosso canal do YouTube, uma regra que eu acho bem interessante, que pode ser útil para vocês também, a respeito da gestão visual, é o seguinte: a gestão visual ela tem que responder algumas coisas, como por exemplo, o processo está atrasado, ele está no tempo ou ele está adiantado. Isso é muito simples. Isso é um início. E a outra coisa que ele precisa sinalizar é se você precisa de ajuda, se o processo precisa de ajuda. Se você seguir essas regrinhas muito simples, você já vai conseguir fazer diversos indicadores e vai conseguir colocar Andon não somente no fluxo de valor físico, mas no fluxo de valor também de documentação e de informação. Então é muito rápido, né? Se está atrasado, está no tempo, está adiantado e se precisa de ajuda ou não. Todo mundo conhece aquela da Toyota, né, da cordinha. Ali é uma gestão à vista. A pessoa está fazendo o quê? Acionando o Andon pedindo ajuda. E por aí vai. Pessoal, é isso. Carol, você falou algo bem interessante. Tenho certeza que o pessoal vai querer o e-book. Então, se você quiser, eu não sei se ele está disponível no site. Se você quer depois me mandar o link, eu mando para todo mundo que participou da live. Depois a gente pode colocar ali também no vídeo no YouTube. Com certeza vai ser de muito valor para o pessoal. Eu envio o link para você depois, então, Bruno, que Perfeito. agora eu não tô com ele. Tá Daí bom. você manda para o pessoal, então, né? Tem uma coisa que a gente sempre tem uma frase que a gente sempre fala aqui. Que a gestão à vista ela é simples, ela é fácil e ela sempre funciona, né? É É assim que ela tem verdade. que ser. É isso. Considerações finais, Carol, Thiago? Carol primeiro. Não, eu acho que, né, é isso que eu falei, né, que ela tem que ser, a gestão à vista tem que ser sempre simples, fácil e sempre funcionar. Eu acho que o ponto que o Thiago colocou ali foi importantíssimo, né, desse entendimento, né, de que você tem que primeiro entender onde você está, para depois você conseguir descobrir onde você quer chegar, né? Você sempre tem que olhar para trás para conseguir enxergar o futuro, né? E gestão à vista,
ela exige, às vezes, um pouquinho de pensamento de quem vai implantar para que fique fácil para toda a equipe utilizar, né? Acho que é isso. Eu vou então agradecer, né? Agradecer, comecei agradecendo, vou terminar aí com essa gentileza e agradecer de novo ao Bruno, ao Grupo Lean, né, por esse momento. Já convidar, né, toda essa audiência que participou, agradecer também a audiência. Então, tem 5 de junho, né, o 18º aí, Fórum Nacional de Lean, em Fortaleza, os que puderem estar presentes, né, eu acho que vai ser como, acho não, tenho certeza, como as outras edições em outros estados, né, um grande momento, uma riqueza muito grande. Basta olhar lá para o time de feras que vai estar em Fortaleza e agradecer esse time de fera aqui também. Carol, uma pessoa que guarda admiração, que carrego ela para dentro das minhas aulas. Em breve vai ter convites aí. Bruno, que vai ser professor com a gente também no MBA em projetos, em Lean Manufacturing e Lean Six Sigma, pela PUC Minas. Então, agradeço ele também. E deixo como recadinho do gestão visual, gestão à vista, lembre sempre de um jeito de fazer bolo. Toda vez que a gente vai fazer bolo, tem hora que a gente volta no modo de preparo. O modo de preparo é uma grande gestão à vista, não é? É a gestão visual que a gente tem, né? E a gente faz 1000 bolos e o bolo nem sempre fica da mesma forma. Ou seja, mesmo a gente ter um termômetro visual, cada um tem o seu jeito, tem a sua forma de fazer. E eu tenho uma frase na gestão visual que muito me impacta, desde a minha infância, porque o meu tio vem da área dos transportes, né? E eu andava muito de ônibus com ele. Eu sempre ficava curioso com aquela frasezinha: fale ao motorista somente o indispensável, né? E o quanto que essa gestão visual me impactou ou fez eu entender que a simplicidade do Lean está exatamente no que é indispensável, né? Vamos olhar para o nosso processo aquilo que é indispensável, não vamos, às vezes a gente chega com uma ideia estratosférica que é muito válida, mas está na simplicidade de você botar um cadeadinho ali e identificar aquele cadeado como número 1, não é verdade? Então, fica aí essa contribuição, uma honra, gostoso demais dividir o espaço com vocês. Fiquem bem aí, até uma próxima. Muito bom. Obrigada, Thiago. Obrigada, Bruno, pelo convite. Foi uma troca maravilhosa. Agradecer aí para vocês também. Eu coloquei aqui no recado, a gente vai ter nosso próximo Fórum Nacional Lean pela primeira vez em Fortaleza. Eu deixei aqui meus contatos para o pessoal que está online. Se você quiser um cupom de desconto, eu posso passar para você. O evento está sensacional. A gente vai ter palestras na área de manufatura, serviços, construção civil, possivelmente saúde também. A gente já tem 15 a 16 palestras confirmadas. Então, muita gente de peso, muito conhecimento acontecendo. Eu queria aproveitar também, como eu vou mandar o link para vocês do e-book. Thiago, se você quiser também, depois me mandar algum material para poder divulgar o MBA, o que você tem liderado na PUC, fica à vontade, eu compartilho isso com o pessoal também. E para o pessoal aí que está online, eu quero agradecer novamente a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão poder conferir a live depois gravada no YouTube. Agradeço demais e até a próxima, pessoal. Tchau!